Santo, 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 Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus. É um enorme e grande prazer que eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus, nesse segundo final de semana do terceiro mês do ano de 2024, mês de março, partilhar com vocês então da parte do Espírito Santo a quarta parte sobre a série de mensagens sobre os tormentos dos abismos tenebrosos e as suas dimensões. É bem verdade que essa quarta parte, meu amigo, minha amiga, é mais perigosa, é mais terrível do que as três partes passadas que passaram, porque essa quarta parte tem a ver com a severidade de Deus, a maneira como é que Deus pune a todos aqueles que blasfemam dele, a todos aqueles que se rebelam contra ele, a todos aqueles que não querem se converter, que não acreditam nele, que zombam dele, que brincam com ele. Eu vou fazer oração, e assim que eu fizer a oração, vamos ouvir então essa quarta parte dessa série de mensagens sobre os tormentos dos abismos tenebrosos e as suas dimensões. Preste atenção, o Senhor Jesus vai falar com você. Feche os olhos, eu vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, por esse momento único e singular que o Senhor me concede neste dia maravilhoso, que é para poder ser um instrumento usado nas tuas santas e divinas mãos. O Senhor é o Deus grande e terrível, que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os seus benditos santos mandamentos. O Senhor é o Deus que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração, tanto daqueles que te amam como também daqueles que te aborrecem. Santo Deus, que o teu Espírito possa me usar, que a minha matéria ela possa ser reduzida a pó, e que o Senhor possa falar por intermédio de mim, a fim com que essa pessoa possa despertar da ignorância e tomar a decisão de se voltar para o Senhor enquanto há tempo. Senhor Jesus, toma a direção destes minutos que o Senhor estará ministrando por intermédio de mim, o que eu lhe peço e lhe agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê? Diga para o missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Para essa quarta parte da série de mensagens sobre os tormentos dos abismos tenebrosos e as suas dimensões, está em 5 textos. O primeiro está na Antiga Aliança, no livro do profeta messiânico, livro do profeta Isaías, capítulo de número 66, versículo número 24, Deus falando através de Isaías. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. O segundo texto que vai confirmar essa palavra de Isaías está no Evangelho de Marcos, glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Marcos capítulo 9, versículo número 44, diz o texto sagrado: onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. O terceiro texto está no Evangelho de Mateus, bem atrás de Marcos. Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. Deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Mateus capítulo 8, versículo número 29, diz o texto sagrado que: e eis que gritaram, que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E o penúltimo texto está no mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo número 13, versículo de número 14, Cristo falando: e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. E o último texto, que é o quinto, está no Evangelho de Lucas, deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo número 16, versículo de número 24, o rico suplicando a Abraão. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque com a língua, porque eu estou sendo atormentado nesta chama. Glória a Deus, e que o Espírito Santo fale por mim. A quarta parte da série de mensagens sobre os tormentos
dos abismos tenebrosos e suas dimensões. A quarta parte tem como tema os tormentos do inferno. Eu havia dito para vocês até aqui, meu amigo, minha amiga, nas 3 mensagens passadas aqui, nós falamos sobre os abismos tenebrosos, mas vamos conhecer um pouco sobre o significado dessa palavra inferno. A palavra inferno significa, vou dar 2 definições sobre inferno. A primeira é as zonas inferiores da terra, ou os lugares inferiores da terra, onde está situada as dimensões que o missionário partilhou até aqui com vocês, que é o Sheol, Hades e Tártaro, como pode ser o lugar visível da ira de Deus contra toda a maldade, contra toda a impiedade, praticada tanto por anjos caídos como pelos homens. Sendo assim, o que significa a palavra tormento, missionário? A palavra tormento significa infortúnio, tortura, sofrimento ou aflição. Sendo assim, missionário, quais são os tormentos do inferno? Eu vou partilhar com vocês, meu amigo, minha amiga, sobre 14 tormentos. 14 tormentos que o Espírito Santo me iluminou durante a semana, e que esse tormento, infelizmente, meu amigo, minha amiga, os seres que serão vítimas, primeiro são os anjos caídos que estão no Tártaros, como todas aquelas pessoas que vivem no pecado, que morrem no pecado, que blasfemam de Deus, que brincam com Deus, que brincam com a vida cristã, ou que não querem se converter, ou que gostam desse mundo, dos prazeres que vivem no pecado. O primeiro tormento que eu gostaria de partilhar com vocês sobre os abismos tenebrosos que as pessoas estão a ser vítimas é a ausência de Deus para sempre. Você vê, meu amigo, minha amiga, que enquanto vivos aqui nessa terra, as pessoas elas têm a oportunidade de se converter, de sentir a presença de Deus, de chorar e de buscar, invocar o nome do Senhor enquanto tem tempo. Mas só que quando a pessoa ela morre, ela perde essa chance de se converter, porque Deus, ele não está no inferno. Ou seja, o inferno é o lugar da perca de Deus para sempre. Já não haverá mais oportunidade de orar ao Senhor, de buscar ao Senhor, de se converter ao Senhor. Deus não estará mais naquele lugar. Pelo contrário, será o lugar da perca de Deus para sempre. Por isso que o primeiro tormento do inferno, e esse tormento é muito duro, é a ausência de Deus, porque Deus não está no inferno. O segundo tormento, meu amigo, minha amiga, que o Espírito Santo me iluminou, que seja as pessoas como os anjos caídos estão a padecer nessas zonas inferiores, é o destino já foi traçado. O apóstolo Paulo, o autor, no livro aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, ele declara algo interessante, dizendo o seguinte, que aos homens está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Ou seja, uma vez que a pessoa morre, meu amigo, minha amiga, o destino já foi traçado. A pessoa ela vai estar num lugar que ela não pode mais fazer nada, que os tempos não podem mais mudar. Ou seja, o destino já foi traçado. Isso é muito duro, por quê? Porque não haverá mais oportunidade de se mudar. A pessoa estará num lugar que já não se dá mais que para mudar, já foi destinado, já foi traçado. Por isso que o autor aos Hebreus fala que aos homens está ordenado morrer uma vez, ou seja, a ordenança dada por Deus, que é para as pessoas se posicionarem, tomar a decisão se vão vir do lado de Deus ou não, é enquanto elas estão vivas aqui nessa terra. Uma vez que a pessoa morre, o destino foi traçado, já não se poderá fazer absolutamente mais nada. E o terceiro tormento do inferno, esse tormento é duro, é que a consciência será ativada. A consciência ela vai remoer. Você vê que a consciência, meu amigo, minha amiga, é função do Espírito. Deus, quando fez o homem, dotou o ser humano de 3 funções, que é o Espírito,
Deus dotou o ser humano de 3 personalidades: corpo, alma e espírito. O espírito, as funções do espírito são a consciência, a intuição, a comunhão. Deus ele vai ativar a consciência exatamente por isso, que é para as pessoas elas se lembrarem de toda a trajetória delas ruins que elas fizeram aqui nessa terra. Eu ouvi um depoimento alguns anos atrás no YouTube de um brincalhão que faleceu. Ele falou assim, olha, para um pastor, pastor, depois de eu morrer, pode me jogar no inferno, eu já não vou estar, não vou mais se lembrar disso. As pessoas estão enganadas. O ser humano é um ser espiritual que habita em um corpo de carne. E Deus, ele exatamente, ele vai ativar a consciência, que é para as pessoas não poderem se defender, que é para elas poderem se lembrar de toda a trajetória delas de vida aqui nessa terra. Esse é um tormento terrível, porque foi esse tormento que o homem rico remoeu a cabeça dele, porque ele parou num lugar, ele conseguiu identificar Abraão, conseguiu identificar Lázaro, inclusive ele havia suplicado a Abraão que é para mandar Lázaro ir na sua casa e pregar a palavra de Deus para os seus familiares, mas já era muito tarde, porque esse é o terceiro tormento, a consciência será ativada. Você que talvez irá de visualizar esse vídeo, que não quer se converter, que vive no pecado, o dia que você morrer e a tua alma ir para essas zonas inferiores, para o Hades, Deus ele irá de te trazer à baila esse vídeo, como outras pregações que você tem ouvido, você tem debochado, você tem levado na brincadeira. O quarto tormento, esse é terrível, meu amigo, minha amiga. Nós encontramos Deus falando no livro de Isaías, no capítulo 66, versículo número 24, onde o fogo não se apaga, onde o bicho não morre, onde o fogo não se apaga. Você vê que a pessoa irá de ser atormentada, meu amigo, minha amiga, por um fogo inextinguível que não se apaga. Ou seja, as pessoas vão sentir, o fogo vai atravessar, a pessoa vai sentir a dor, mas o fogo não terá o poder de exterminar. Você vê como é que Deus ele é terrível, meu amigo, minha amiga. Deus ele criou um fogo simplesmente porque, é por isso que Cristo falou no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 28, que nós não devemos temer aqueles que matam o corpo, mas sim aquele que tem o poder de lançar tanto o corpo como a alma do ser humano no inferno, fazendo referência ao próprio Deus. A pessoa irá de ser atormentada por um fogo invisível, que ela vai sentir a dor, ela vai sentir o efeito do fogo, mas o fogo não terá o poder de exterminar ela. E o quinto tormento do inferno, meu amigo, minha amiga, o inferno é lugar de sede, é lugar que não há água. A água, se você não sabia, meu amigo, minha amiga, é tipologia da palavra de Deus. Você vê que isso é incrível. Você vê que no inferno a pessoa já não vai poder mais ouvir a palavra de Deus. A sede no inferno, sabe, significa que? Significa o quê? Que a miséria no inferno é tão terrível, é tão grande, que o próprio homem rico, ele pediu que para Abraão, com uma ponta do dedo da sua boca, lhe refrescar, porque ele está sendo atormentado. A falência, a miséria no inferno é tão grande que a ausência da água. A água representa a palavra de Deus. As pessoas têm a graça de ouvir, mas elas não querem ouvir. Quando elas irem para o inferno, as pessoas que não querem Deus, já será muito tarde. E o sexto tormento do inferno, meu amigo, minha amiga, encontramos Deus falando através de Isaías, dizendo, onde o verme não morre. Cristo ele fala a mesma coisa que o Pai no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículo 47, 44, 47, que o bicho não morre. Eu fui pesquisar sobre o que seria verme. Sabe o que é verme, meu amigo, minha amiga? Verme está se falar de lombriga, parasita, ou seja, inseto que se alimenta ou que corrói cadáveres de pessoas que morreram. Vê como é que Deus ele é severo. Deus ele criou os vermes que é para atormentar todas aquelas pessoas que se rebelaram contra ele. E o oitavo e o sétimo tormento do inferno é que a dor não passa. É que a dor não passa. Você vê que é o lugar da severidade de Deus. A dor no inferno não vai passar. É uma dor que as pessoas vão procurar a morte, mas a morte irá de fugir delas. E o oitavo tormento do inferno, meu amigo, minha amiga, o inferno é lugar de trevas, é lugar de escuridão. Você vê que os anjos que
que pecaram, que corromperam a terra em Gênesis capítulo 6, que estão no Tártaros, no lugar mais fundo do abismo, que está debaixo do Hades. Deus, ele privou deles a iluminação, assim como também das pessoas que estão no Hades. É lugar de escuridão, é lugar... Você vê que o ser humano, ele foi feito que para viver em ambientes visuais, mas no inferno Deus ele vai privar a visualização. As pessoas não vão ter o direito de enxergar. Tá a entender como é que Deus ele é severo, meu amigo, você que não quer se converter, é lugar de escuridão. Você será vítima. Você que não quer, você que não acredita, se você morrer sem Deus, você será vítima desse tormento. Deus vai privar a iluminação daqueles que se rebelaram contra ele. E o nono tormento do inferno, meu amigo, minha amiga, é lugar de desespero. No Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 42, Cristo ele fala dizendo que é lugar de choro e ranger de dentes. Sabe como é o nome disso? Granizo, ou seja, é um lugar terrível. É um lugar de choro e de ranger. Eu quando falo choro e ranger de dentes, é um choro insuportável que as pessoas não conseguem parar. Tá vendo como é que Deus ele é severo, meu amigo, minha amiga? Cristo falou que ali haverá choros e ranger de dentes. E o 10º tormento do inferno, esse é terrível. Esse é terrível porque a pessoa vai sofrer no lugar junto com demônios, junto com espíritos malignos. Os demônios eles vão estar lá exatamente por isso que é para atormentar, brincar com as pessoas, com a alma daqueles que se rebelaram contra. Os demônios vão estar lá no inferno atormentando as pessoas que morreram. E o 11º tormento do inferno. Ah, meu Deus. No inferno, meu amigo, minha amiga, não há projeto de fuga. Olha, você vê como é que Deus ele é severo. É por isso que ele declara dizendo em Romanos capítulo 11, versículo 22, devemos considerar a bondade e a severidade de Deus. A bondade para os que estiverem na benignidade. A severidade para os que caem. Se nós cair também em severidade. Não há projeto de fuga. É um labirinto, você está num lugar que não tem como as pessoas fugirem, as pessoas só têm que estar lá a sofrer. É o lugar da ira de Deus. E o 12º tormento do inferno, meu amigo, minha amiga. No inferno não há amizade, não tem como se fazer amizades. Não tem como se fazer amizade. Você vê que o ser humano, por natureza, eu e você, nós fomos feitos que é para viver em ambientes sociais, em se comunicar com os membros da nossa família, com as suas amadas, com as suas queridas, com os colegas de serviço. Mas no inferno, as pessoas vão estar privadas de comunicação com outras pessoas. Cada um vai estar a sofrer pelos seus erros. É lugar, meu amigo, minha amiga. É lugar de solidão, não é lugar de se fazer amizade. É um lugar terrível. Por isso que Cristo falou que nós não devemos temer aqueles que matam o corpo, mas sim aquele que tem o poder de lançar tanto o corpo como a alma do ser humano no inferno, nas zonas inferiores da terra de sofrimento, onde está situado o Sheol, o Hades, o Tártaro, onde estão aprisionados os anjos que pecaram, que se rebelaram contra Deus. E o 13º tormento do inferno é o grito de milhares e milhares e milhares de pessoas, dos anjos caídos, que estarão a gritar por causa da punição de Deus que está ardendo sobre eles. É um lugar de grito, é um lugar de grito, de tortura, de ouvir-se choros e ranger de dentes, mas é um lugar que ninguém tem o direito de se enxergar um ao outro. As pessoas estão aí sofrendo com os vermes, com os bichos que Deus ele declarou no livro de Isaías, capítulo 66, versículo 24. Sairão e verão os cadáveres daqueles que se prevaricaram, que se rebelaram contra mim. Porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. E ele será um horror para toda a humanidade. É o lugar de se ouvir gritos de milhares e milhares de pessoas. As pessoas que estarão gritando lá, assim como que estarão gritando lá, são aquelas pessoas que abandonaram a Deus, que blasfemaram de Deus, que brincaram com Deus, que zombaram do nome de Deus. Elas estarão lá gritando.
E o 14º, último tormento do inferno, no livro de Apocalipse, no capítulo 9, no capítulo 9, no versículo iniciais, fala sobre a quinta trombeta. Fala que João, o apóstolo, ele fala que ele olhou e ele viu uma estrela aqui caindo do céu. Estrela, nesse caso seria um anjo, que ele tinha nas mãos a chave do poço do abismo. E ele, quando abriu o abismo, uma fumaça subiu aos céus, ao ponto que escureceu os céus. É lugar de fumaça. Já imaginaste, meu amigo, minha amiga? Está no lugar onde há fumo, cheiro de fumo e de fogo e enxofre. É um lugar de punição. E esses tormentos do inferno, vou me limitar apenas nesses 14, que o Espírito me iluminou. É para todas aquelas pessoas que não querem Deus, que blasfemam de Deus, que zombam de Deus, que vivem no pecado, que não querem se converter, que levam a vida cristã na brincadeira, que se desviaram dos caminhos. Olha, tem muitas pessoas que estão a me ouvir, que estão a visualizar o missionário. Elas foram cristãs um dia, frequentaram a igreja. Olha, hoje elas se apostataram, abandonaram a fé cristã, a vida cristã, vivem no pecado, têm uma vida completamente contrária aos padrões de Deus, são imorais, são pecadores, são pessoas que vivem na prática do erro. O dia que você morrer, a severidade de Deus, a punição de Deus, do inferno, irá de cair sobre você. O apóstolo Paulo, na Epístola aos Gálatas, ele declarou dizendo o seguinte: olha, de Deus não se zomba, pois tudo que o homem semear, ceifará. Se você entrar no YouTube, você vai ver reportagens de pessoas que tiveram experiências de arrebatamento, que em espírito foram para o inferno, foram para esses lugares de tortura. E há muitos relatórios de pessoas que relatam, mas as pessoas ouvem, elas não prestam atenção. Sabe por quê? Porque a tendência das pessoas é sempre para o mal. Deus, ele é amor. Deus, ele é amor, porque se Deus ele é amor, ele é longânimo, ele está a dar a graça, o privilégio que é para você e muitas outras pessoas poderem ouvir a palavra dele, se posicionarem e tomar a decisão de ver uma vida para ele. Mas só que o ser humano por natureza, as pessoas por natureza, elas não querem Deus. Sabe o que as pessoas querem? As pessoas simplesmente elas querem levar a vida, querem desfrutar dos prazeres que essa vida oferece, fazer sexo, ir nas festas, brincar, conviver com os familiares, mas só não querem se dedicar a Deus, não querem prestar culto a Deus, não querem levar uma vida de devoção a Deus, não querem ver uma vida de santidade para Deus. Então, as pessoas por não quererem se voltar para Deus, então, o dia que elas morrerem, elas serão vítimas dessas sanções que Deus ele reservou para todas aquelas pessoas que se rebelaram contra ele. A vontade de Deus, meu amigo, minha amiga, não é que as pessoas sejam vítimas desses tormentos. Porque esses tormentos é símbolo da severidade de Deus. A ausência de Deus para sempre, destino traçado, a consciência será ativada, as pessoas não vão esquecer de nada. Deus ele fez de propósito que é para as pessoas não poderem se defender. Fogo inextinguível, ou seja, fogo que ninguém consegue apagar. As pessoas vão sentir, o fogo vai atravessar, mas o fogo não terá o poder de exterminar elas. Lugar de sede. A falência no inferno é tão grande que não há água. A sede no inferno é insuportável. Você vê como é que é a miséria. É lugar da ira de Deus. Vermes que não morrem. Como é que Deus ele é severo. Para além de tudo isso, Deus ainda cria mais lombriga, inseto, que é para atormentar as pessoas que não querem se voltar para Ele. Lugar de treva e lugar de escuridão. Deus privou, sejam os anjos caídos, como as almas dos homens que estão no ar, homens e mulheres. Também tem crianças que estão no inferno, que morreram no pecado. Deus privou eles da iluminação. Lugar de escuridão. Lugar de desespero, de choro e ranger de dentes. Não, no inferno as pessoas estão a morrer, estão a sofrer juntos com demônios. Não há projeto de fuga no inferno.
Não há projeto de fuga no inferno. Ninguém consegue sair daquele lugar. É por isso que você vê que a gravidade dessa série de mensagens é tão séria que você vê que o autor Eusebio fala que o homem está ordenado morrer uma vez só. Você vê que é tão sério a vida após a morte que só se vive uma vez. Uma vez que as suas morrem, acabou. Deus ele só deu a chance aos seres humanos de viver só uma vez só nessa terra. Aos homens está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Por isso que essa única vida que você tem, meu amigo, minha amiga, principalmente para a juventude, porque a juventude é a classe que Satanás conseguiu mais desviar nas distrações, nas festas, nas brincadeiras, nas risadas, nos gracinhos, nas gargalhadas. Assim como também muitas pessoas estão dentro da igreja que gostam só sempre dos prazeres, não querem Deus, não querem levar as coisas com Deus a sério. Uma vez que morreu, acabou. É lugar da severidade de Deus, é lugar de punição. Eu espero que essa quarta parte sobre os tormentos, nas 3 passagens nós vimos as 3 dimensões que são de abismos tenebrosos, que são o Sheol, Hades e Tártaro. Mas o Espírito hoje nos levou hoje a conhecer um pouco sobre os tormentos que há nas zonas inferiores da terra. Se você pegar, seja os dicionários bíblicos como no Google, está lá especificado que é lugar de sofrimento e de punição. É lugar da ira de Deus. Que Deus tenha misericórdia da tua alma e da minha alma. A mensagem não é só para você, meu amigo, minha amiga. A mensagem, ela é para o missionário. Só que eu tomei a decisão de entregar a minha vida para Deus. Deus comprou a minha vida. A minha vida ela está encomendada a Deus. O missionário vive para Deus. A minha mente, o meu coração está para Deus. Eu estou aqui a falar com vocês, mas a minha cabeça, o meu corpo, a minha obsessão virou Deus. E Deus ele quer que você se posicione para que Ele possa te usar para a glória dele. Amém? Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Santo Deus, sobre a nossa vida. O Senhor é tão maravilhoso que o Senhor ainda nos dá a chance de ouvir, de nos examinar a nós mesmos. É bem verdade, Santo Deus, que essa mensagem não é simplesmente para essa pessoa, mas ela é também para mim, porque o Senhor também falou para mim que eu não devo parar, eu devo continuar a servir ao Senhor, porque o Senhor tem o melhor para nós. Nos ajuda, Santo Deus, a arrancar tudo quanto é entendimento e a refletir nessas verdades que o Senhor nos trouxe à baila, sobre a severidade do Senhor em forma desses tormentos, que as almas daqueles que morreram sem o Senhor e como dos anjos caídos já estão a ser vítimas. Nos ajuda a refletir. Só tenho que louvar e agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, Santo Deus. Se você crê, diga como missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Antes de terminar, eu queria falar uma frase para você, meu amigo, minha amiga. Deus, Ele é amor. Deus, Ele é amor. As pessoas quando falam Deus, elas valorizam falar mais desse atributo de Deus, do amor. Mas as pessoas, elas ignoram esse outro atributo, a severidade. Deus, Ele é severo. Porque se Deus não fosse severo, Ele não seria um Deus justo. Por isso que o inferno veio à existência por causa da justiça de Deus. Porque há muita maldade na mente, no coração das pessoas. Por isso que a justiça de Deus, ela tem que entrar em vigor todos os dias. A justiça dele tem que entrar em vigor. Como o caminhão de lixo que esgota o lixo no esgoto, assim a alma de todas as pessoas que estão a morrer, estão a descer diretamente para as zonas inferiores da terra, aonde está o Sheol, o Hades, o Tártaro. Se Deus falar com você, não endureça o teu coração, se posiciona. Ser cristão não é ser cristão não é simplesmente ir para uma igreja. Tem muitas pessoas que vão para a igreja, mas as pessoas não vivem a vida cristã, as pessoas não oram, as pessoas não lêem a Bíblia, as pessoas não vivem uma vida de pureza, de santidade. As pessoas levam tudo na brincadeira. Se você vê nas redes sociais, você vê o cotidiano das pessoas, as pessoas não querem Deus.
As pessoas querem Deus como a dona de café, Melita, que usa um Deus que uso quando eu preciso, quando eu não preciso, eu jogo fora. Então, por isso que a severidade de Deus, ela vai entrar em vigor no dia, nessas zonas. E essas três dimensões, Sheol, Hades e Tártaro, são dimensões temporárias, porque tem a próxima aqui, o Espírito irá me levar a partilhar com vocês, amém? Um forte abraço a todos vocês. Arranque tudo com entendimento, reflita nessas verdades. Espero estar com vocês na próxima parte. Que o Espírito Santo, ele nos ajude a refletir. Um forte abraço. Tenha um bom final de semana. Até a próxima. Tchau.